Olá pessoal, esse é o podcast Bastidores de uma Videomaker e é o momento que eu faço uma pausa para fazer algumas reflexões sobre vida e carreira. Meu nome é Carla Fernandes e hoje eu quero falar sobre como é importante fazermos planos simples para executarmos os nossos projetos. A começar, eu vou falar sobre como surgiu esse podcast. Mais ou menos um ano atrás, uma amiga me convidou para fazer um podcast com ela. E esse podcast não deu certo ainda e muito tem a ver com o momento que nós estávamos. E eu também acredito no acaso, né? Que tem coisas que a gente deseja fazer, mas existe ali um tempo de maturação daquela ideia. Nessa época, eu já fiquei querendo abrir um segundo podcast. Não tinha feito nem o primeiro, já queria o segundo? Sim, porque eu sou dessas. E nesse segundo era onde eu queria falar sobre audiovisual, fotografia, criatividade, desenvolvimento pessoal, que é o que eu vou fazer aqui nesse podcast. Só me veio a ideia, eu não tinha um nome, não tinha imagem, não tinha capa, não tinha ideia de como seria, mas eu fiquei refletindo que seria algo que eu gostaria de, em algum momento da minha vida, executar. Só que, quando essa amiga me convidou para fazer esse podcast com ela, nós chegamos, inclusive, a gravar alguns episódios. Eu pensava no podcast de uma forma muito complexa. Nós estávamos o quê? Naquele momento do auge dos videocasts, né? Que tem que ter vídeo, tem que ter cenário, tem que ter convidado, tem que ter roupas, tem que ter um paranauê de coisas para a coisa ser visualmente interessante e audivelmente, vamos criar novas palavras aqui, né? Também interessante. Mas isso deixa tudo complexo. Não é só ligar a câmera, não é só ligar o gravador. Existe toda aí uma complexidade. Inclusive, nós começamos a pensar em alugar um estúdio para fazer o podcast. Só que isso também inclui custos, teríamos que pensar talvez em um patrocínio ou bancar isso até a coisa começar a fluir. E aquela época também tinha uma característica dos podcasts ter muito tempo muitas horas, né, de conteúdo. E manter um podcast com muitas horas de conteúdo, ou você é uma pessoa que tem muito conteúdo a transmitir sobre um mesmo tema, você é um especialista de um tema, ou você tem um convidado que é um convidado muito interessante para falar daquele tema. E nos meus projetos de vídeo, né, eu agora voltei com o meu canal no YouTube, eu já percebi que não é tão fácil assim conseguir convidados. Às vezes eu converso com pessoas que eu acho super interessantes, que eu acho que todo mundo deveria conhecer aquela pessoa, só que quando fala assim, vamos gravar um vídeo, existe ali um travamento em algum nível. Porque a gente tem algumas barreiras, assim, sejam pessoais ou sejam externas também, né? E manter um podcast semanal ou diário nesse formato tão complexo é difícil, não dá para executar. E eu ficava sempre com essa ideia de ser algo muito grande, porque eu tenho essa visão de mundo, eu sou mais generalista, eu vou fazer algo, eu tenho que ver o que eu quero com aquilo, onde que eu quero chegar, qual que é a minha expectativa, pelo que eu estou trabalhando.
isso é uma característica minha. Tem gente que é mais assim, a pessoa quer, ela vai, simplesmente vai. Quando ela vai dar o primeiro passo, ela vê, e aí, vamos ver depois o que acontece. Sinceramente, eu tenho, né, um pouquinho de dificuldade de fazer isso. Estou aprendendo a usufruir eventualmente dessa característica. Estou. Mas não é algo tão natural para mim fazer isso. E aí passou o tempo, eu estava numa fase de vida super complexa, que eu estava com muito trabalho, eu estava trabalhando 10, 12 horas por dia, final de semana, estava uma loucura, e ainda trabalhar em cima de um projeto pessoal era inviável. E aí o tempo foi passando, aconteceu outras coisas na nossa vida e acabou que o podcast que nós pensamos juntas ainda não veio ao ar. Quem sabe um dia venha, mas por hora não aconteceu. E só que eu fiquei com esse incômodo dentro de mim. Por que não? Por que eu não executo o que eu queria então? Por que eu não faço? Porque eu voltava lá naquela ideia da coisa complexa. E um belíssimo dia eu estava aqui arrumando casa e sempre que eu estou nesse processo de arrumação de casa, o que eu faço? Coloco música para escutar? Nem sempre, mas eu sempre coloco alguma coisa na televisão, que pode ser algum canal no YouTube, alguma pregação, algum podcast, algum filme. Eu sempre coloco alguma coisa para eu escutar. E nesse dia vai passar agora um helicóptero, gente, porque vocês estão aqui comigo na minha pausa para o café no meu escritório, então vai ter algum barulhinho aí. Passou. E aí, voltando, vamos lá, onde que eu parei? Lembrei. Eu estava escutando, e se eu não me engano, foi a pastora Camila Barros, que ela, na hora que ela terminou a pregação dela, ela começou a orar. E na oração dela, ela falou assim, olha, Deus vai te dar um plano simples para você executar. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Por quê? Tem hora que o plano simples, ele não é tão simples. Ter uma vida simples nem sempre é tão simples. A gente busca, sim, facilitadores, mas eles também são construções. Não é sempre uma coisa tão óbvia. O simples nem sempre é óbvio. E outra, eu quero um simples elegante, um simples minimalista. Eu não quero um simplório, uma coisa simples. Ela é simples porque ela tem que ser simples. Ela é a única forma dela existir. É isso aí que tem. Eu não gosto disso. É diferente do simples planejado. E eu fiquei pensando nessa palavra dela e fiquei pensando como que eu faria as coisas da minha vida de uma forma simples. Consegui chegar numa solução na hora? Óbvio que não. Mas as palavras, elas têm esse poder, né, de ficar reverberando dentro da gente. E eu assumi que em algum momento aquelas palavras fariam sentido. Muitos tempos depois, porque nada acontece assim, a construção das ideias, elas não são muitas vezes lineares, né? Nem óbvias, né? Elas são um emaranhado de construções e que no final vira uma outra coisa. Eu descobri o podcast de Elora, que chama Fiz o que Pude, que é belíssimo. Eu amo a linha de raciocínio dela, a forma como ela se expressa. Eu achei genial. E quando eu eu escutei o podcast dela, eu fiz uma viagem em todos os podcasts que eu escutei que tinha essa cara
do simples bem feito, que a mensagem ela tem o tempo que tem que ter. Eu não sei se ela faz planejado pro podcast dela ter em torno de 10 minutos, mas eu comecei a pensar sobre o que eu quero para mim e o que eu queria para o meu podcast, e eu cheguei a essa conclusão que eu queria que ele tivesse o tempo que ele tem que ter. Que ele pode ser um podcast de 5 minutos ou de 1 hora, se precisar que tenha 1 hora. Mas se ele precisar ter só 5 minutos, ele não é tempo suficiente para existência? Não, ele é tempo sim suficiente se ele tiver 5, 10, 15, 1 hora, 3 horas. E que ele não precisava ter nenhum atributo. Outro atributo que não fosse o de compartilhar ideias. E isso eu amei. E eu vi ali, naquela hora, aquela mensagem que eu tinha escutado há um tempo atrás se tornando realidade, que eu iria executar um plano simples. E o meu plano simples hoje é o quê? Eu estou aqui no meu escritório. Estamos lidando com sons externos? Estamos, porque eu estou no meu ambiente de trabalho. E não é um estúdio, é o meu AP cenário, que é o AP que eu trabalho, eu descanso, mas é o lugar também que eu crio, onde tem a formulação das minhas ideias se passam por aqui, né? Elas permeiam os ambientes dessa casa. É quase que poético, né? Porque essa casa que eu habito e essa casa que eu moro, né? Que eu estou. E aí eu coloquei o meu microfone, liguei o meu gravador e tô aqui batendo esse papo gostoso com vocês. Então, a reflexão é essa, é a gente parar um pouquinho, olhar para as coisas que a gente tem feito, a gente quer fazer e não faz, porque a gente tem essas mentes como que fala essa palavra, gente? Megalomaníacas, né? Porque o pensamento é grande demais, a ideia é grande demais, e acaba nos paralisando, acaba entrando nesse lugar da procrastinação, acaba entrando nesse lugar de não é assim que eu quero, então eu não vou fazer. Sendo que o simples, ele é palpável, ele é executável. E muitas vezes eu, Carla, tenho que voltar para esse pensamento de comece com o que você tem. Chega um momento que a gente começa a crescer e a gente não quer mais voltar para o simples. Chega! Mas não pode perder de vista esse lugar não, que esse lugar ele tem muita fonte nele, ele é um lugar de muita borbulha, de muita coisa boa. E é esse lugar que eu tô retornando ao simples, retornando ao começar com o que eu tenho em mãos e deixar a coisa ganhar forma, deixar a coisa se desenvolver, deixar a coisa ter o fluxo que ela precisa ter naturalmente. Então, agora é hora de eu voltar para as minhas edições. Muito obrigada por escutar até aqui. Esse foi o primeiro episódio dos Bastidores de uma Videomaker, um podcast feito para quem se interessa por uma vida mais criativa. O meu nome é Carla Fernandes, meu Instagram está na descrição do episódio e se esse conteúdo fez algum sentido para você, não deixe de avaliar o podcast com 5 estrelas. Encontro vocês na próxima pausa.